Antes de mais nada, né, assim, hoje eu vou falar um pouco na aula sobre análise de conteúdo, para ajudar, né, a guiar vocês para análise das entrevistas. Mas antes disso, eu queria saber se vocês têm dúvidas em relação a correções do, do trabalho investigativo para os grupos que mandaram mais completos, ou para a questão da entrevista, né? Acho que sempre é muito. Professora, Fala. Ah, você que Maria está Lídia, sem. Ah, você que está sem identificação. Pode é porque eu falar. deixei o celular. Ah, tudo bem. Eu ia perguntar a respeito Ah, de, assim, a gente vai entrar em contato para marcar as entrevistas bonitinho, né? E a gente vai gravar as entrevistas também, né? Por alguma plataforma, assim, sim, pode ser aí o vocês. Zoom, Isso, Teams, isso. fica a critério do grupo, né? Sim. Fica a critério do grupo e da pessoa que vai ser entrevistada, se ela topa vídeo, se ela quer só áudio, né? Tem que perguntar Entendi. para a pessoa como ela vai se sentir melhor. Assim, né? Uhum. Sempre explicando que não vai ser divulgado, que, né, nada vai ser ligado ao nome, né? E aí vocês gravam, e aí, assim, existem alguns programas, acho que meio prontos, acho que o próprio, não sei se é do Windows, da Microsoft, né, de transcrição, assim, de áudio, né? Mas a minha sugestão é que vocês ouçam, né, vejam, enfim, essas gravações, os grupos, né, as pessoas que não estavam participando, né, possam ver, e, claro, transcrever ajuda, né, fazer análise, mas, assim, vocês não precisam me entregar a transcrição, né, então, o que eu sugiro é, assim, Entendi. vocês eventualmente fazerem a transcrição, mas não ficar, porque a transcrição nunca, dessas automáticas sempre fica cheia de erro, né, então, gasta-se muito tempo ali para acertar, né? Então, no caso, assim, acho que é muito importante, se vocês, né, assim, vão citar a fala de alguém, aí tem que ser exatamente como a pessoa falou, né? Então, é legal ouvir de novo, né? Ou se fez a transcrição, corrigir, né? Porque aí é citar exatamente como a pessoa falou, né? Então, a maneira de vocês gravarem, realizar essa entrevista, cada grupo vê a melhor solução, né? Às vezes, dentro do grupo, até alguém faz uma entrevista de um jeito, outro de outro, a gente quer fazer pelo WhatsApp, né? O ideal é que realmente possa gravar. O que acontece é que algumas plataformas, tipo Meet, né? Você consegue fazer uma reunião de 1 hora, mas se você não tem uma conta paga, você não grava, né? A mesma coisa agora do Zoom. Então, o Jitsi eu acho que é legal, porque, assim, ultimamente, pelo menos não tenho tido problema para gravar, né? O Teams, acho que dá para gravar, né? Que vocês têm o Teams pela universidade. Então, eu acho que aí ver qual é a melhor, como são alunos também, para eles entrar no Teams não é difícil, né? Então, vejam aí o que vocês acham melhor, né? Teve gente que fez outras vezes pelo WhatsApp, enfim, eu não sei como grava o WhatsApp, mas deve ter como gravar, né? Aí vocês vejam qual é a melhor maneira, né? E tem que agendar, como eu já tinha sugerido, né? Os roteiros que vocês fizeram não são muito longos. Eu acredito que menos de meia hora vocês façam essas entrevistas, mas eu sugiro, quando agendar, né, reservar de 30, 40 minutos, para não ter nenhuma situação, né, de, não deu tempo, né, assim, enfim, né? Então vocês ficam mais tranquilos. E assim, pode ser que das 5 pessoas, né, que cada grupo tem lá, vocês não consigam agendar com as 5, né? Porque também tem que dar um prazo, né, para vocês terminarem essas entrevistas e poderem analisar, né, e tudo mais. Então, enfim, para efeito aqui da disciplina, eu exijo no mínimo 3 entrevistas, entendeu? Mas se fizer 5, vai ficar muito mais rico, né, muito mais interessante. Mas como eu já sei que na vida real às vezes não acontece como a gente quer, né? Assim, vai agendar, daí a pessoa, sei lá, agora tem um monte de gente que está ficando doente, né? Com Covid, com gripe, aí não dá, mesmo que seja online, né? Às vezes a pessoa não está bem, está cuidando de alguém. Tantas situações, né, que a gente não tem muito controle dessas variáveis, né?
Então, eu sugiro vocês já marcarem, né, já agendarem, reservando o tempo tanto de vocês quanto da pessoa, né? Meia hora, 40 minutos, para não ter nenhuma, né? Às vezes a internet está ruim, aí cai, tem que voltar, né? Então, a gente sabe que tecnologia, né? Infelizmente, às vezes, né, nos deixa na mão, né? Então, e a minha sugestão é que cada entrevista seja feita por pelo menos duas pessoas do grupo, né? Porque podem ir lembrando as coisas, né? É legal fazer anotação, né? Registrar as coisas mais importantes, né? Eu, pelo menos, gosto de fazer isso, né? Mesmo estando gravando, que já vai orientando um pouco a leitura das entrevistas, né? E aí sempre lembrando lá atrás, né? Dos objetivos que foram colocados pela turma, né? Então, essas questões das práticas culturais, da relação com a política, né? Desses eventos político-culturais, né? Claro que tem o contexto, né, da pandemia, das atividades online, acho que vários grupos colocaram isso, né? Mas não esquecer, né, do que estava lá mais inicialmente colocado, né? E o que aconteceu, assim, né, com essa turma é que o questionário ficou muito comprido, né? Assim, eu realmente deveria ter, talvez, falar para vocês cortarem algumas questões. Então, na parte quantitativa, ficou, assim, ficou longo, né, para fazer a análise, né, descritiva. Mas eu acho que aos poucos aí, né, vocês foram se organizando, então construindo essa análise também, né? O que mais? Eu acho que basicamente é isso, né? Eu tenho tentado colocar nas correções, né, as coisas específicas, né, para vocês irem corrigindo, né? Então não deixe, né, de olhar quando tem, né, um documento de retorno para vocês, né, o que eu estou colocando. E aí, então, a gente vai ter hoje, eu vou fazer essa aula falar sobre conteúdo, análise de conteúdo. Aí são duas semanas para vocês realizarem as entrevistas, fazerem análise, terminar os relatórios, enfim, né? E preparar a apresentação para o dia 15 de fevereiro, né? Na verdade, tem quase 20 dias, fazer, então, a apresentação em PowerPoint. Aí eu já tinha, né? A gente tinha conversado na outra aula, na outra vez, eu coloquei, então, lá na entrega final, né, dos trabalhos investigativos, uma proposta de roteiro para apresentação, né, tá lá, né, assim, o que tem que ter nessa apresentação? Né? Tem que ter lá o título do trabalho, os objetivos, né, os principais, não precisa apresentar todos os resultados quantitativos, né, os principais resultados, né, e claro que vai ter alguma coisa parecida, né, dos grupos na primeira parte da apresentação, porque o questionário era o mesmo, né, os resultados são os mesmos, mas na verdade cada grupo fez um pouquinho diferente, né, também essa descrição, né, da parte quantitativa. E como eu falei, ficou grande, né, tinha muitas perguntas, então alguns priorizaram umas, outras, enfim, né, então não está realmente igual, né. E aí, a partir da apresentação que vocês fizerem, PowerPoint, a gente vai comentar, né, junto, vai estar lá, então, eventualmente, tem algumas coisas ainda para ajustar para vocês entregarem o relatório final, que aí é todos aqueles itens, né, do apêndice A, tendo como anexo os anexos, o formulário, né, da entrevista, né, desculpa, do questionário, linguagem. Pode também ter o roteiro da entrevista, também pode ser um anexo, né? E com toda a construção que vocês vêm fazendo aí ao longo do semestre, né? Enfim, do período que a gente está trabalhando. E aí vai ter uma prova, né? No dia 22, que é baseada em tudo que já foi feito, né? Nos exercícios que vocês fizeram.
Aí eu vou elaborar, né, ao longo dessas 2 semanas, depois eu coloco lá um estudo dirigido, né, assim, o que conteúdos vai ter nessa prova, né, e aí, basicamente, eu abro ela, né, no Moodle, durante pelo menos 24 horas, e aí vocês, eu não me lembro quanto, enfim, se durar, por exemplo, se tiver 1 hora e meia para fazer, 2, enfim, vocês têm que escolher dentro daquelas 24 horas um horário, a hora que vocês começarem, começa a contar, né? Vamos supor que sejam 2 horas, aí vocês têm que fazer a prova em 2 horas, dentro daquele período que fica aberta a prova. Então, cada um pode escolher o melhor horário, né? Certamente vai começar numa terça de manhã, né? Porque é o horário da nossa aula, né? Então, quem quiser fazer no horário da aula, faz no horário da aula. E depois, enfim, aí eu faço a correção, tem perguntas abertas e fechadas, então, depois eu faço a correção da prova. E aí, cara? Dúvidas sobre esses encaminhamentos? Beleza. Depois, se tiverem, podem. Opa, peraí, tá pulando. Fala aí, Maria. Não, tá, eu consigo entender tudo direito. Obrigada pela explicação. Tá bom, ótimo. Bem, então eu vou falar um pouco sobre análise de conteúdo. Eu tinha feito aquela apresentação, né, de análise de respostas abertas, dei um exemplo do Observatório de Museus e Centros Culturais, que tinha uma pergunta sobre, né, deixe seus comentários, sugestões. Contei um pouco para vocês o processo, né, como eu fiz a análise a partir de um volume bastante grande, né, de respostas, né, 1.000 e tantas respostas, com diversos conteúdos, né, e como eu fui construindo, então, uma categorização, né, para essas respostas. Então, esse foi um processo, vamos dizer assim, de um pequeno, né, de um processo de uma análise, né, de uma descrição dessas respostas, né, e, assim, como fazer, né, assim, eu vou fazer uma entrevista, as pessoas respondem coisas, como que eu olho aquilo que as pessoas falaram, né? Então, a gente vai fazer, no fundo, uma interpretação, né, do texto, ou seja, da fala, né, das pessoas. Né? Como que eu vou dirigir essa minha interpretação? A princípio, a gente tem que dirigir a partir, né, quer dizer, as falas das pessoas já vêm dentro, obviamente, de um universo daquilo que eu estou pretendendo estudar, né, quer dizer, da nossa investigação. Então, ela não está falando sobre qualquer coisa, sobre as coisas que nós perguntamos, sobre o assunto que nós perguntamos. E, então, assim, além, né, daquilo que às vezes a pessoa fala sim ou não, né, então faz isso, ela não usa Instagram, mas ela usa tal coisa, né, quer dizer, a gente tem que ir além, né, tentar aprofundar a interpretação, né, daquilo que as pessoas estão falando. Então, a análise de conteúdo é um processo, né, em que se visa interpretar, né, quer dizer, criar hipóteses e inferências a partir daquilo que as pessoas falam, por exemplo, numa entrevista, né? E aí existem vários autores que trabalham com isso, né? Lidam com essa área, vamos dizer assim, né? E aí eu estou trazendo uma autora que é bastante importante e referência na área, Laurence Bardin, não sei como que fala, se pronuncia, né? E que ela tem um livro, né, que se chama Análise de Conteúdo, o livro já tem um tempo, né, e nesse livro tem vários exemplos, né, e falando um pouco desse processo de análise de conteúdo. Então, eu pensei, né, a parte que ela fala, que ela trata de como analisar, né, qual é o processo de análise de entrevistas, tá? Então, eu vou apresentar um pouco como é que é esse trabalho, né, e o que a gente pode, enfim, né, emprestar para o trabalho aí de vocês, né? Então, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Beleza. Isso aqui é a professora, né, Laurence Bardin, ela é da Universidade de Paris, né?
e ela desenvolveu técnicas de análise, né? E ela trabalhou muito com estudos psicossociais e comunicação de massa, né? Então, ela tem uma formação, né? Uma atuação no campo da psicologia, né? Da psicologia social e também nas questões de comunicação de massa, né? Então, a obra original, né? Esse livro é de 1977, né? Ela fez algumas edições, né, revistas, né, e a tradução que eu, pelo menos, tenho, né, é de 2016, né, que é uma edição revista. Né? Então, vejam, né, que é um, vamos dizer, um marco aí conceitual importante, né, que permanece aí, né, bastante tempo, né. E qual que seria o objetivo, né, da análise de conteúdo, né? Buscar tanto fazer uma análise com rigor e se abrir, né, para possíveis descobertas, né, a partir dessa análise, né? Então, ela coloca, né, quer dizer, a gente quer superar uma incerteza, será que a minha leitura é válida, né? Será que a leitura que eu estou fazendo né, dessa entrevista, do que a pessoa falou, dessa notícia de jornal é válida, né? Então, a ideia é enriquecer essa leitura, ultrapassar aquela leitura imediata, né, e buscar uma leitura que mostre, né, conteúdos, a estrutura, enfim, né, meio que escarafunchar, vamos dizer assim, né, a fala das pessoas para buscar outras mensagens, vamos dizer assim, né. Então, você está explorando, né, um processo, né, de descoberta, uma busca de descoberta para ver o que vai dar, né? Então, você explora, né, tentando ser mais aberto, vamos dizer assim, né, para o que pode surgir, né, e buscar, né, então, construir a partir disso hipóteses, né, e ver se elas podem né, ser comprovadas, sistematizadas, né, a partir dessa análise de conteúdo. Né. Ela coloca, né, a análise de conteúdo, né, dentro da ideia de comunicação, né? Então, como ela chama, um conjunto de técnicas de análise das comunicações, ou seja, de um processo, né, de comunicação entre dois, entre muitos, né? Então, os processos de comunicação, eles são, né, inúmeros, eles podem ter objetivos e documentos variados, né? Eles podem ter suportes orais, né, escritos, podem ter sinais, grafismos, imagens, né, quer dizer, suportes icônicos, né? Podem ter outros tipos de código, como música, né? Enfim, outros, até próprios comportamentos, né? Pode envolver, no caso, ela pressupõe que pode ter até um monólogo, né, que seria uma comunicação comigo mesmo, né, ou duas ou mais pessoas, ou até a comunicação de massa, né, que foi algo, inclusive, de vários estudos dela, né. Então, ela pressupõe essa ideia da comunicação, né. Opa, desculpa. E, então, a ideia, né, é que você tenha, né, alguns procedimentos sistemáticos, né, em que você faça uma descrição analítica, né? Então, seria um primeiro momento desse procedimento, né, de análise de conteúdo, né? A descrição analítica não é exclusiva da análise de conteúdos, né? Então, por exemplo, a descrição analítica, ela pode levar a uma análise categorial, né? Você criar classificação, né? Como se fossem gavetas, né? Onde você agrupa, né, as respostas, um pouco do que eu fiz com aquelas respostas, né, do Observatório de Museus e Centros Culturais, né, que eram inúmeras respostas, né, que eu fui colocando em gavetinhas, né, quer dizer, essas são positivas, essas são negativas, mas negativas sobre infraestrutura, positivas sobre a expografia, enfim, né, então,
eu escolhi alguns critérios, né, e criei essas categorias e fiz essa descrição, vamos dizer, mais analítica, né? Para ela, né, seria um primeiro passo da análise de conteúdo, né? Aqui é um exemplo também de descrição analítica, parecido com a ideia, né, de você colocar em gavetas ou agrupar, né? Então, assim, como que você, né, você tem um conjunto de objetos, como que você classifica, agrupa esses objetos, né? Quais critérios você vai usar? Ou quando você vai abrir o lixo, né, e ver o que tem, como que você separaria, né, organizaria esses objetos, né? Então, a gente cria, às vezes, regras, né, nessa separação, né? Só lembrando, né, por exemplo, nesse caso não é um processo comunicativo, né? Assim, estou colocando os objetos aí, não tá, mas é só para falar um pouco sobre essa ideia, né, dessa descrição analítica. Então, aqui eu posso agrupar os objetos pelos materiais que eles são feitos, né? Plástico com plástico, cerâmica com cerâmica, papel com papel. Ah, não, pela função que eles têm, ou uma ligação com o trabalho, uma ligação com o lazer, uma ligação com a alimentação. Ah, não, alimentação, pelo a função, mas assim, alimentação, higiene, vestuário, enfim, né? A gente pode agrupar as coisas de inúmeras maneiras, né? E então a gente pode criar, né, várias regras para essas classificações, né? E a partir dessas categorizações a gente pode às vezes inferir, né, coisas. Então, um dos objetivos da análise de conteúdo é a inferência, né? Quer dizer, a partir daquilo que eu analisei, né, desse conteúdo, eu começo a inferir coisas, né? Então, inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, eventualmente de recepção, inferência essa que recorre a indicadores quantitativos ou não, né? Então, o que seria inferir, né? Deduzir de maneira lógica, extrair uma consequência, né? Uma operação lógica. Então, você tem aqui também um exemplo que não é uma comunicação, né? Mas que a autora mesmo faz, né? Você tem uma bolsa, né? Essa aqui não é, a imagem não está no livro, mas assim, a ideia é assim, você tem uma bolsa, né? Você abre essa bolsa e vê o que tem dentro, né? Você não sabe de quem é essa bolsa, né? E aí, a partir do que tem dentro, dos objetos que estão lá dentro, que você pode, inclusive, classificá-los, né, por objeto de trabalho, objeto né, de estético, enfim, de beleza, né? A partir disso, né, inferir coisas, né? Ah, essa pessoa trabalha numa determinada área ou precisa, né, tá ou gosta, né, ou precisa de ter uma apresentação, que ela tem que retocar maquiagem, né, ao longo do dia, por isso está com material na bolsa, ou ela tem uma agenda, um caderno disso, daquilo, né, então você começa a inferir a partir daquela primeira análise, né, o contexto, né, onde foi encontrado essa bolsa, então estava dentro de um metrô, então a pessoa estava no transporte público, enfim, tem várias coisas que podem ser inferidas, né, a partir dessa primeira análise descritiva, né? E a inferência, então, ela busca, né, tanto as causas como o efeito, né, daquele enunciado, né? Então, assim, o que levou a determinado enunciado e quais as consequências prováveis, né, desse enunciado. Então, como a gente está falando de comunicação, por isso que ela usa esse termo enunciado, né? Então, quais seriam as causas antecedentes dessa mensagem e os efeitos dessa mensagem, né? Então, uma coisa interessante é identificar as condições de produção, né, dessa mensagem, né, e de recepção, né, para pensar nas possíveis variáveis, né? Então, teria uma articulação entre a superfície dos textos, né,
e os fatores que determinaram essas categorias, essas características deduzidos logicamente, né? Então, se você tem, né, uma fala da pessoa e a maneira que ela fala, né, e como ela constrói, né, por exemplo, a resposta numa entrevista, a fala dela numa entrevista, né, aquele conteúdo, é interessante ver de que contexto, né, essa pessoa está, né, em que situação ela está, né, para tentar entender também essa fala da pessoa, né, e também quais seriam os possíveis efeitos dessa mensagem, né. Então, a ideia, né, na análise de conteúdo é que teria essa descrição, né, que seria aquela, como a gente estava falando, né, você vai para as categorias, né, cria, né, uma descrição da fala, enfim, no caso da entrevista, né, busca essas inferências e vai em busca de uma interpretação, né, desse aprofundamento dessa análise, né. Então, como eu falei, né, a autora, ela tem, né, uma formação também no campo da psicologia, né, então tem muito dessa questão da interpretação, né, da fala das pessoas, né, por exemplo, numa terapia, né, em psicologia, mas a gente, né, não, obviamente é importante saber disso, né, mas a gente não vai fazer uma análise psicológica, né, da fala das pessoas, né, mas é importante pensar, né, um pouco como que é construída, né, esses ramos, vamos dizer assim, dessas falas, né. Quando ela vai falar, então, da análise de entrevistas, né, ela fala de algumas dificuldades, né, por exemplo, compor, né, o individual com um conjunto, né, o social, né, assim, onde a pessoa está inserida, né, as relações sociais, né, que ela tem, né, a identificação, né, por exemplo, por temas dá pistas gerais, né, sobre a realidade estudada, porém não traz especificidade de cada indivíduo, a singularidade das pessoas, né. No caso aqui, ela está pensando, as entrevistas que vocês vão fazer, elas não são assim, primeiro que não tem um universo muito grande de pessoas respondendo, e também elas não vão tão profundamente, assim, em um tema específico, né? No fundo, vocês tratam vários temas aí na entrevista de vocês. Mas, ou seja, ela está pensando aqui um pouco mais, um exemplo que ela vai dar, que eu vou trazer, né, que é sobre as pessoas falando, por exemplo, de férias, né, o que seriam as férias, enfim. E aí, nessa fala sobre as férias, as pessoas tratam de temas diferentes ao falar das férias, né? Então, quando você fala, todo mundo que fala de férias fala de relaxamento, por exemplo, né, um tema, né? Mas se você falar assim, todo mundo fala de relaxamento, você não está especificando, né, o que cada indivíduo, de como que aparece isso para cada indivíduo, né? Então, ela sugere, né, que tem que ter uma espécie né, uma decifração de cada entrevista, né, para individualizar, né, não buscar a homogeneidade, né, só, buscar essa heterogeneidade, né, na fala, as diferenças, né, nas falas das pessoas, né. Então, é um pouco essa dinâmica de busca de coisas similares e diferentes, né. Então, para essa decifração, né, é preciso olhar entrevista por entrevistas, né, tentar, né, entrar no mundo subjetivo do outro, né. A cada entrevista se constrói uma lógica específica, né, e aí podemos buscar essa dinâmica particular, né, no caso que ela vai dar o exemplo aí das férias, né. Se as entrevistas não são diretivas, né, os temas aparecem e reaparecem. Então, ela vai ver um pouco mais essa dinâmica de como um tema pode aparecer, às vezes, no começo de um jeito, e depois, mais no final, ele reaparece na entrevista de outra maneira, né? E o que ela percebe, né? Nas entrevistas, muitas vezes, no início, as colocações são mais espontâneas, né?
e ao longo da entrevista vão ficando mais elaboradas, eventualmente se modificando. Ou seja, por exemplo, você vai falar assim, fala um pouco aí das suas férias, como é que foi, o que você acha, enfim, vamos supor. E aí a pessoa começa a falar de uma maneira mais solta, né? Depois, aos poucos, por ela mesma estar falando sobre isso, refletindo sobre isso, né, trocando ideias sobre isso, sobre as férias, nós, né, as pessoas, a gente começa a elaborar mais, né, a, a, a consolidar mais ideias, né, e aí isso vai modificando ao longo das entrevistas, né. Também ela percebe, né, em muitas entrevistas, que tem frases, né, assim, que são generalidades, coisas, né, que as pessoas, aquela coisa, famoso senso comum, sei lá, né, que as pessoas acabam repetindo, né, e que às vezes não é uma coisa delas, né, é uma coisa que vem de fora, né, mas acaba entrando na fala das pessoas, né. Então, nesse processo, né, de análise de entrevistas, né, tem um momento que é ler e depois comparar, né? Então, a individualidade de cada entrevista, depois comparar entre elas, né? Então, no ler, né, o que essa pessoa está realmente dizendo? Como isso como isso é dito? Desculpa, falta um acento aqui, né? O que poderia ser dito de diferente? O que ela não diz? Como as palavras e frases se encadeiam, né? Então, na análise, né, busca também ver talvez as ausências, né, na fala das pessoas, né? Como que tem esse encadeamento, né? Depois, né, dessa leitura, eu vou comparar, né? Eu já li em outra entrevista uma coisa similar, como se diferencia das outras, né? E aí vai procurando, então, um pouco essa comparação, né? A leitura, né, é sintagmática, ou seja, ela segue o encadeamento único realizado numa entrevista de um pensamento que se manifesta por uma sucessão de palavras, frases e sequências. E, ao mesmo tempo, paradigmática, né, que tem em mente o universo dos possíveis. Isso não foi dito, mas podia tê-lo dito, podia tê-lo sido, ou foi efetivamente dito em outra entrevista, né? Então, você tem uma coisa de você seguir aquilo que foi dito, né, mas também pensar a partir daquilo que foi dito, né, o que não foi dito, né, o que poderia ter sido dito, ou, enfim, comparar com outros, né. Então, a análise, né, a autora vai falar, então, sobre vários passos, né, possíveis, né, para essa análise, então, de entrevistas, tá? Então, primeiro, um deles, né, seria a análise temática, né? Então, nas entrevistas, né, depois eu vou mostrar concretamente, né, a fala das pessoas, ela coloca isso no livro, alguns exemplos concretos, né? A partir, né, das entrevistas sobre as férias, uma das possibilidades é fazer análise dos temas, né? Sobre quais temas a pessoa fala, né? Quando ela vai falar das férias, né? E aí ela vê também pontos comuns, né, nas várias entrevistas, né? E algumas tem, outras não tem tudo, né? Mas assim, aparece, né? Expectativa positiva, nossa, vou sair de férias, né? Que legal, vai ser ótimo, né? Vou para um lugar lindo, maravilhoso, né? Então tem essa ideia de um cenário, né? De prazer, né? Um lugar que eu posso fazer o que eu quero, eu posso acordar a hora que eu quero, né? Assim, um momento, vou descobrir coisas, né? E daí também tem na fala das pessoas, não, tem que agendar, né? Tem que reservar, tem que me organizar, né? Às vezes acontecem imprevistos, né? Nas férias, às vezes, né? Um lugar não é tão bonito como espero, a companhia que eu vou não foi agradável, né? Então, pode ter uma eventual decepção. Então, ela percebe, né, nas entrevistas, esses temas, né, que vão perpassando a fala das pessoas, né? A ordem, às vezes, varia um pouco, né? E quais características associadas a esse tema, né? Então,
a ideia de fantasma, do sonho, né? A ideia de cores, né? Então, associada a essa ideia positiva, né? A ideia de cores, calor, né? Alegria, elementos da natureza, liberdade, enfim, né? Então, existe uma imagem positiva das férias, né? Mas ao longo das entrevistas, né, há uma espécie de reverso, né? Ou seja, as férias são maravilhosas, mas elas também podem ser uma droga, né? Se acontecer né, um lugar que eu reservei não foi legal, ou cancela, ou a minha companhia, ou, enfim, né? Então, aparece um pouco esse esquema, né, na fala das pessoas, o ideal, o agradável, o desagradável e o risco, né? Então, ela vai vendo essas temáticas, né, aparecendo na fala das pessoas. Aí, ela também vai sugerir uma análise da sequência, né? Como que as pessoas, né, pensando nesses temas, ou enfim, na estrutura da fala delas, como é que é a organização, né, dessa fala da pessoa, né? Então, usando, né, alguns critérios de semântica, né, de estilo, né, ela conseguiu dividir entrevistas em introdução, né, um pouco esse sonho, como acontece as férias, né, completamente, aquilo que a pessoa vai explicando e esses fatores negativos, né? E também nas próprias palavras, né, que as pessoas têm, existem é possível às vezes fazer essa análise de oposições, né? Então a férias são as cores, né? O cinzento é o não férias, né? O trabalho, enfim, né? O trabalho aparece em oposição à liberdade, né? Então, isso aqui é um esquema que está lá no livro, está pequeno para vocês verem, mas assim, de um lado tem cinzento, doença, do outro lado tem cores, calor, alegria, de um lado tem trabalho, pressa, constrangimento, barulho, do outro lado tem liberdade, prazer, preguiça, silêncio. De um lado tem aborrecimento, hábitos, do outro lado tem mudança, desconverta, aprender, né? Do outro lado tem roupas apertadas, sorrisos forçados, cidade, aí tem o outro lado, viver saudavelmente, natureza, respirar, correr, rir, enfim, né? E então tem assim a angústia de partida, de imprevistos, mas tem o prazer também de partir, né? O descobrir amigos, mas às vezes tem aborrecimento. Então tem na fala das pessoas essas oposições também, né? Elas vão aparecer. Quando se faz análise da enunciação, que é a maneira que a pessoa fala, né? Então, um pouco, por exemplo, o estilo, né, da fala das pessoas, né? Qual é o tamanho, né? Como que são as frases que ela fala, né? E claro que tem relação com os conteúdos, né? Isso ajuda a perceber, né, como o entrevistado, a entrevistada sente, né, aquilo que está expressando, né, aquilo que está falando, né? Muitas vezes nessas entrevistas tem os alternados de nós e o eu, né? O eu é uma coisa mais pessoal, o nós já tem um certo distanciamento, né? Também muitas falas têm como chama, perturbações da linguagem, né? A pessoa fala, não, tem aquelas paradas, frases truncadas, emoções, incertezas, né? Tiques de linguagem, né? Como, por exemplo, repetir então, enfim, né? A forma, né? Como a pessoa vai enunciar, né? E aí, ela percebe, né, nas sequências, né, nas entrevistas, né, quando elas são divididas por partes, que existe o papel central desse enfim, né, quer dizer, como se fosse uma espécie de síntese que divide a entrevista entre o mundo do prazer e o do risco, né, aquele que pode dar errado, pode não ser legal, enfim, né. Então, também analisar a maneira como a pessoa fala as coisas, né. Então, e também, às vezes, é possível construir um esqueleto da entrevista, né, que seria estrutural e semântico, né?
A gente é meio, um pouco que eu já estava falando, né? Então, existe esse sonho, né? Das férias, né? Você está fugindo a constrangimentos, mudando atividades, mas você tem constrangimentos de sucesso, riscos de sucesso, né? Que você precisa organizar e arriscar. Então, ela vê na fala das pessoas um papel central do constrangimento, né? Apesar de estar envolvido em toda essa questão, né, do prazer, né, da liberdade nas férias, tem essa questão do constrangimento, né? E, então, nesse esqueleto, né, ela vê, né, esse jogo afetivo entre o desejo e o receio da partida, a necessidade do imprevisto e o medo do nada, a necessidade do outro e a solidão, né? Então, o férias, não férias, né? Então, o férias é o outro lugar, né? O não férias é o cotidiano, né? O férias seria a liberdade, né? E o não férias o trabalho, mas tem, né, perpassando as férias, né, o risco do aborrecimento, o risco de decepção, né? Essa coisa do outro, né? Então tem uma coisa de encontrar pessoas diferentes, mas também ficar sozinho, né? Então ela vai fazendo essa análise, né? E como seria então, né? Aqui no livro, né? Ela coloca, eu sei que não está dando para vocês lerem aqui, mas eu vou dar alguns exemplos. Como seria, então, concretamente, né, apareceria essas análises, né? Então, isso aqui é uma fala de uma mulher, né, solteira, de 28 anos, penso lá na França, né, já lá nos anos 70, né, que a gente fez o livro. E a pergunta é assim, o que são as férias para você, né? E aí, aqui nessa coluna, vão ter as temáticas, né? Então, aqui uma temática, expectativa positiva, o cenário, né, hedonista, de prazer, ausências de constrangimento, mudança, depois vai ter mais, né? E aqui, então, ela numera sequências, né? E aqui seria a modo de enunciação, né? Então, tem uma coisa de início, né? Uma frase de partida, uma espontaneidade hesitante, uso do nós, né? Aí depois tem o que, né, que seria um desenvolvimento, aí tem mais o eu, né? Frases, aqui embaixo, frases curtas, secas, enfim. Então, vai ter essa também, a visão da enunciação nas partes aí da fala, né? Então, só para exemplificar um pouco essa expectativa positiva, como que ela, né, essa mulher coloca, né? Ah, férias para mim, a minha opinião sobre as férias? Sim, sim, as férias para você. O que representa? Ah, é fantástico, claro, sim, bem. É igual para todo mundo, aliás, enfim, pelo menos é o que eu penso. Sonhamos com elas, esperamos-las. Sim, esperamos por ela. Verdade, só esperamos isso, pelo menos em certas alturas. Por exemplo, agora está cinzento, é triste. Todo mundo está mais doente, com cansaço. Bem, para mim, as férias é tudo a cores. Azul, o mar, o céu e depois areia, tudo dourado, calor, é o calor. Areia quente e depois os coqueiros, riso. Bem, é um postal ilustrado que estou escrevendo, mas é isso, o sonho. Mesmo se for esqui e também a cores, azul, sol, branco, mas aquele branco que brilha, as pessoas bronzeadas, alegres, é isso. E aí vai, né? Então, aqui tem até marcado algumas palavras, né? Que dizer, esperamos, né? Cores, calor, alegre, né? E aqui embaixo, quando começa a mudança, né? Então, ela vai falar lá, né? Não há barulho, não há telefones tocando, sossego, silêncio, enfim. Sim, bem, sobretudo bom nos primeiros dias, porque também não podemos nos aborrecer. De fato, não, é preciso mudar. As férias é a mudança. Mudamos de cabeça, de lugar, de hábitos, vemos outra coisa. Eu gosto muito de descobrir coisas durante as férias. Bem, pode ser um país que eu não conheço, aprender a fazer olaria, não sei, aperfeiçoar a esquerda com as aulas de tênis. Mas
sobretudo, largar tudo, a mala e pronto. Já não há tarefas, nem todo mundo que conhecemos demais. Outra coisa diferente, já não fazer sempre os mesmos gestos. E aí vai, né? E aí, às vezes, tem aqui, né? Também a liberdade da infância, necessidade de organização, aí vem o imprevisto, né? E a possível decepção, né? Então, ela vai dando exemplo, né, nessa entrevista, é diferente, né, do caso de vocês, que vocês têm várias perguntas, temas para tratar, não é uma, né, essa aqui é uma entrevista mais aberta, né, essa aqui é outra não estruturada, né, de vocês é semi-estruturada, ela tem lá as perguntas, os temas, mas um pouco essa ideia, né, das possibilidades de análise, né, de conteúdo. Então, eu trago esse exemplo, né, para vocês, porque é uma referência importante, né, na literatura, né, existem outras, né, mas pensar, né, de que é interessante ir para além da primeira leitura, né, como eu falei, a entrevista de vocês é semi-estruturada, não tem um grande aprofundamento, assim, mas é importante vocês tentarem ir um pouco além, né, dessa primeira leitura mais imediata, né, que a gente faz da fala das pessoas, né, e eu acho que isso é interessante pensar também para o momento da própria entrevista, né, quer dizer, não, como eu já falei, não saiam com dúvida sobre o que a pessoa falou, né, a maneira como ela falou às vezes não está clara, peço para repetir, né, porque isso aí é importante na hora de fazer a interpretação, né, a leitura dessas respostas das pessoas, né? Não sei se ficou claro. Tem dúvidas? Eu depois posto a apresentação, né, e a gravação também, né, para vocês. E, como eu falei, eu acho que no caso da entrevista de vocês não tem pano, vamos dizer assim, para tanta, né, para tanta coisa, assim, não tem tanto caldo, né, porque não é uma pergunta que a pessoa vai falando, né, assim, mas eu acho que vale a pena pensar nas possibilidades, né, de fazer uma leitura para além, né, daquela primeira leitura, né, além, né, no caso das respostas que foram dadas, né, pelas pessoas, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas vocês, no questionário de vocês, né? Na pergunta 33, opa, ficou muito grande. Peraí, só um pouquinho. Na pergunta 33, vocês estão vendo aí? Alô? Pessoal? Sim. Sim. Eu estou conseguindo ver também. Ah, tá bom. Dá para ver, sim, professor. Então, na pergunta 33, vocês tinham perguntado, né? Você acredita que eventos político-culturais podem contribuir para reflexões e modificações do pensamento e comportamento coletivo acerca de determinado tema? Explique seu posicionamento. Então, nessa pergunta, né, vocês tiveram 36 respostas que tinham explicação, né? Não era só sim ou não, enfim, né? E elas poderiam, né, então, ser categorizadas, né, elas podem ser categorizadas, né, a partir do que foi colocado, né, a maior parte das pessoas responde sim, acho que tem um não aqui, né, mas, na verdade, é um não com uma exceção, né, e então isso também tem que ser colocado, né, no fundo é um sim, e de como que cada um vai, então, trazer essa explicação, essa pergunta, né? Então, acho que vale a pena, né,
também vocês se debruçarem sobre essas respostas, né? Acho que, se não me engano, um grupo tem, né, fez uma pequena síntese, né, do que apareceu com mais frequência, né? Não tem também um volume enorme de respostas, né? A gente não está falando de centenas de respostas, né? Mas a gente pode procurar achar algumas tendências, né? Na fala, né? Nas respostas das pessoas, né? Então, vale a pena, né? Vocês voltarem um pouco para essas respostas, né, pessoas e ver como poderiam, né, assim, contribuir, inclusive, com o que vocês vão conversar nas entrevistas, né, de como elas poderiam também trazer algumas tendências, enfim, né, a partir dessa leitura, né, em busca de uma possível categorização, né. Eu acho que essa pergunta também, né, poderia talvez até aparecer na entrevista, acho que, se não me engano, acho que nenhum grupo colocou, né, não me lembro mais. Mas, enfim, né, só para também voltar a lembrar, né, de pensar nos objetivos iniciais, né, e não se ficar muito, não se distanciar demais, né? Às vezes acaba distanciando pelas próprias, né, tendências que aparecem, né? Mas buscar não se afastar demais, né? Outra coisa também, né, que é importante na entrevista é tentar, né, pelo menos organizar as perguntas, né, por temas, né? Então, não, como que foi antes da pandemia? Se pergunta lá no começo, depois volta a perguntar lá no final, né? Tenta agrupar, né? Até porque aí as pessoas não precisam ficar repetindo coisas, né? Ou, enfim, né? Não precisa perguntar uma coisa se a pessoa já respondeu aquilo que você ia perguntar, obviamente, né? Então, se a pessoa, essa é uma dinâmica, né, de entrevista. Ao comentar, né, a pessoa, se você tiver uma pessoa que está sendo entrevistada e está muito assim, né, monossilábica, assim, tenta fazer a pessoa, né, sair do sim ou não, do talvez, né, mas como é que é para você, não, né, explica melhor, né, para realmente aproveitar a riqueza que é o momento da entrevista, né. Então, um pouco isso que eu tinha para falar para vocês hoje, mais curtinho. E não sei se vocês ainda tiverem dúvidas, quiserem colocar alguma coisa. Se não, vamos à obra. E qualquer coisa, vocês entrem em contato. Beleza? Tudo bem. Tudo bem? Tudo certo, gente? Certinho. Sim. Aí você vai colocar essa aula, né? Vou corrigir Os lá. slides, né? O Sim, PowerPoint, né? Tá jóia. sempre Para coloco. ajudar, Se eu né, no esquecer de processo. colocar alguma coisa também, né? Outro dia eu esqueci de postar o trabalho do grupo, o pessoal me avisou, me cobrem, tá, gente? Não fica. Então, o texto, Jéssica, eu acho que talvez. Eu vou ver se eu ponho lá na referência. Eu achei uma versão pirata na internet, né, do livro. Assim, sabe? Desses que o pessoal digitaliza o livro inteiro, né? Mas eu acho. Não sei se eu coloquei ele aqui no. Deixa eu ver se está aqui no mundo. Porque às vezes é muito pesado, e aí não. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou ver se eu acho esse link desse pirata aí, eu ponho na referência na apresentação dos slides, mas fora a biblioteca, né? Se alguém tiver ido presencialmente, certamente tem na biblioteca esse livro, assim como outros, né?
No manual, né, também aquele que tem o e-book, o manual do... Eu vou apoiar no manual do Murilo Cunha, da Sueli Amaral e do Edmundo Dantas, acho que também tem lá uma parte que fala sobre essa coisa de análise de conteúdo. Estou de usuário. Deve estar na segunda parte, né? Mas é mais. Tem muita coisa de análise quantitativa aqui nesse livro. Teste de hipótese. Não tem muito isso de análise de conteúdo, não. Mas certamente tem na biblioteca, né? Na biblioteca do UFG, esse livro da Lohan Spardan deve ter várias edições, inclusive. Beleza? Então é isso. Fiquem bem, se cuidem. Então a gente se vê de forma síncrona no dia 15 de fevereiro. E se tiverem nesse ínterim alguma dúvida, né? Tem o Marcos, tem né, eu, aí vocês vão se comunicando, tá bom? Ok. Tudo Tchau. bem. Obrigada.